o amor como o maior alimento que nós temos na nossa alma. E a nossa alma necessita deste amor para a autocorreção das mazelas que a gente ainda traz em nós. E a gente não pode falar de amor sem recorrer ao nosso amigo Paulo de Tarso, nesse hino de louvor ao amor que ele nos traz. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Sou o bronze que soa ou um símbolo que retumbante, ainda que eu tenha profecia, que eu conheça todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a fé capaz de remover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu reparta todos os meus bens, entregue o meu corpo para ser glorificado, se eu não tiver amor, de nada serve. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se comporta de forma inconveniente, não busca o próprio interesse, não se irrita, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. Paulo não pôde ficar em Jerusalém, no trabalho lá, porque não era compreendido. E também porque os sacerdotes, os fariseus, eles não entendiam a grandeza do ensino de Jesus e começou-se aquela perseguição. Então Paulo saiu de Jerusalém, foi para a Arábia, foi para a Itália, a Turquia, divulgar o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se não fosse Paulo, se a coisa parasse com os judeus, não tinha chegado para nós, porque os judeus não acreditavam em Jesus como o Messias, como o enviado. Então, tudo que ele passou morreria ali, não seria divulgado, não seria difundido. Então, nós cristãos temos esta dívida de agradecimento com o companheiro Paulo, por estarmos aqui, nesta hora, por termos conhecido Cristo Consolador, por ter nos apresentado o Deus Pai, misericórdia, carinho, bondade com todos nós. Esta carta ele escreveu à comunidade de Corinto. Ele chegou em Corinto no ano mais ou menos de 46. E aquela comunidade, Paulo foi fundando outras comunidades em outros lugares. Mas essa comunidade começa a esclarecer Paulo através de cartas, por isso que a gente tem aquelas diversas cartas, Corinto, Efésios, porque Paulo, onde ia, ele recebia as cartas e ali ele orientava aquelas comunidades. Corinto estava havendo uma disputa de dons. Quem tem o maior dom? É o dom da profecia? É o dom da cura? Às vezes isso ainda acontece no nosso meio espírita. A competição do médium mais forte e mais fraco. Tem gente até que acha que tem passista mais forte. Vou tomar passe com fulano, que ela tem um passe mais forte. Não tem passe mais forte, porque nós só somos o veículo. O passe mais forte é a ambiência que faz, e a ambiência depende de todos nós. Que o passista vai transmitir aquilo que a espiritualidade maior vai dar. O passista só doa a parte física dele. Se ele estiver bom na parte física, ele vai doar os fluidos físicos ótimos, bons, necessários aqui. Mas a parte espiritual vai depender de nós, de estarmos até abertos ao recebimento desse passe. Então Paulo escreve esta carta e ele começa a carta dizendo que
a carta está no capítulo 13. No capítulo 12, ele começa na resposta da carta a dizer que não tem maior, que em tudo quanto é canto nós temos aqueles que são os apóstolos, outros que são os mestres, cada um na seu trabalho, cada um na sua função. E toda tarefa é importante. Dentro de um templo espírita, é tão importante aquela pessoa que se doa para chegar aqui cedo, para botar os copinhos para água fluidificada, para poder fazer uma limpezinha na casa, como aquele médium que recebe as mensagens ou aquele que está trabalhando. Todo trabalho religioso tem a sua importância, e Paulo diz isso, e diz para eles: eu vou lhes ensinar o caminho. E é neste caminho que ele manda esta carta para nós. Vocês desculpem, mas depois da idade a memória já fica ruim, para não me perder muito, a gente vai. Então, Emmanuel, nos coloca, nesta carta ao amor, Emmanuel nos questiona como está o nosso amor, como nós estamos amando. Porque amor que Jesus veio trazer é um sentimento totalmente diferente do que a gente imagina de amor. É por isso que eu trouxe esse texto. Porque Paulo traça nesse texto umas características do amor cristão. O que é o amor cristão? E as nossas reflexões vai ser nisso, para a gente se avaliar. É lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo, não. Porque a gente ainda está nesse processo de aprendizado espiritual. Nossas almas não têm evolução. A gente está melhor um bocadinho do que foi. Se sair daqui melhor do que chegou, já é algum degrauzinho que a gente andou. O desânimo é que não pode nos visitar. O esforço para ser amanhã melhor do que a gente foi hoje é um trabalho constante. Aí Paulo nos começa dizendo, aí eu gosto muito dessa página de Emmanuel que está em Pensamento em Vida, que ele nos diz que em cada fase evolutiva de nossa vida espiritual, essa energia que a gente chama de amor, ela se apresenta de uma forma. Só para a gente pensar. Quando somos devotados aos cofres, essa energia chama-se avareza. Quando a gente é atormentado na briga daquilo que é meu, do que a gente possui, essa energia se chama egoísmo. E quando a gente não tem respeito aos valores do outro, aos bens dos outros, essa energia se chama inveja. Então é muito bom que a gente reflita o amor nosso, como é que anda. Se esse amor está voltado exclusivamente para as coisas aqui do hoje, da matéria, porque a matéria nos atrai muito, ou se a gente já abriu o nosso leque e já nos descobrimos como espíritos eternos que somos, e valorizando então mais as coisas que vão auxiliar o nosso espírito na trajetória que ele precisa seguir, na trajetória de melhoria a cada dia. Então Paulo começa nos dizendo que o amor cristão, ele é paciente. Paciência é a ciência da paz. E quem é paciente mantém esta paz mesmo nos momentos mais tumultuados que possa atravessar. Está equilibrado, está em paz, está com a cabeça naquilo. Maria Santíssima, tudo passa, isso também vai passar. E mantém o equilíbrio e vai descobrir mais na frente que aquela grande preocupação de 3 dias atrás, ou se resolveu sozinha, ou a gente deu um encaminhamento, ou fomos intuídos, acordamos e deu uma luz e a gente solucionou. Então a gente vai no Evangelho de Jesus e percebe a paciência do Mestre
Quando Tomé, ele ressurreto, né? Vai ver os discípulos e Tomé não acredita que é ele. Então insiste em ver as chagas. É humano, né? A gente insiste em ver a dor, né? Igual Tomé. Quer ver as chagas de Jesus. E Jesus pacientemente vai lá e mostra. Se fosse qualquer um de nós, não está acreditando, meu filho, boa viagem. Mas Jesus atende. Não, o episódio do soldado Malco, quando vem prender Jesus, e que Pedro desembainha e corta a orelha do soldado Malco, Jesus abaixa, pega a orelha, coloca no lugar e diz para ele, quem com ferro, embainha tu espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí ele não só educa Pedro a ter o equilíbrio na hora, como também mostra por que é preciso que a gente não revide. Nós espíritas aprendemos uma coisa triste, que é melhor morrer do que matar, né? Porque matar a gente vai pegar um compromisso que só sabe Deus quando é que a gente vai poder quitar. Aí vem uma perguntinha, porque paciência, por ser uma virtude muito difícil da gente trabalhar em nós, difícil por quê? Porque paciência é doação. Primeiro a gente doa e espera. Aceita o outro como é, com as ideias que tem, com os defeitos que tem, com as escolhas que faz. E aguarda. Porque entende que cada alma está no estágio de evolução. Então a gente tem paciência. O que a gente pode fazer é ensiná-lo com o nosso exemplo. Nossas atitudes, quiçá, poderá modificar. Paciência também é a gente doar o silêncio. Quando aquela pessoa está irritada, está nos agredindo, está dizendo para a gente, não vai responder, não. E a gente usa o silêncio como resposta, como Jesus usou com os poderosos. Usar o silêncio. Às vezes o silêncio vai falar muito mais. Há um provérbio que diz, no muito falar não faltará pecado, mas aquele que se cala é prudentíssimo. Então o silêncio é uma grande resposta. E também a doação do nosso tempo. É como a gente fosse um agricultor. A gente vai lá, bota a sementinha do feijão, mas não vai comer esse feijão agora. Vai ter que esperar ele brotar, ele crescer, ele dar a vagem amadurecer, para que a gente possa tirar e fazer a feijoada que vamos fazer em outubro. Então, a paciência do agricultor tem que ser um exemplo para nós. Aguardar o tempo de cada coisa. Tem coisa que a gente pode resolver na hora. Tem coisa que é melhor a gente trabalhar com a nossa cabeça, aguardar um pouco e botar um pouco mais para frente. E a gente tem dentro do Evangelho, na minha cabeça, eu gosto da postura do bom samaritano. Que ele, ao ver o homem caído na estrada, ele para, ele doa seu tempo, ele estava indo para o serviço, para trabalho, para resolver coisas. Mas ele para e doa seu tempo, doa seu cuidado, porque ele tenta cuidar das feridas através do azeite e do vinho. Além disso, ele doa seu dinheiro. Primeiro ele doa a sua montaria, porque bota o doente no cavalo e vai puxando o cavalo. Vai já na hospedaria, doa seu dinheiro. E mais ainda, doa sua responsabilidade. Assume a responsabilidade pelas despesas que aquele homem poderia dar e que quando ele retornasse, ele arcaria. Esta é o amor chamado caridade total. O atendimento total às necessidades daquele infeliz que estava caindo na estrada, que ele nem sabia quem era. Isso é importante, porque fazer a caridade com quem a gente ama é dever nosso. Agora, aquele que a gente não conhece e a gente se dispor a dar um amparo, ele também nos diz que o amor é benigno, e eu vou correr um bocadinho.
Porque o benigno é aquele que é suave, é brando, não imputa o mal, não vê o mal nos outros, leva tudo em conta, porque ele não guarda dentro de si ressentimento. Chico Xavier dizia assim: se alguém fala mal de mim, é bom que eu me observe para eu ver se eu sou assim e me corrigir. Mas se não é verdade, é uma inverdade, então eu deixo que o tempo responda. Então é por aí, não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Quando Judas vai com os soldados para prender o mestre, ele diz apenas: amigo, a que vieste? Ele chama de amigo, porque quem ama perdoa e não guarda mágoa. Por isso fala-se do amor materno ou paterno como um grande amor, porque os filhos aprontam com a gente, daqui a pouco aquilo não fica em nós. A gente pode ficar chateado na hora, a gente pode chorar, pode dizer: meu Deus do céu, não mereço isso, né? Mas pode merecer hoje, mas quem sabe do ontem, né? O que a gente fez para estar recebendo esse retorno, que a gente não acha justo. Mas a gente aceita o filho como é. A gente perdoa, a gente acolhe. Na hora da dor dele, a gente vai estar lá, firme e forte, para amparar, para ajudar. Esse é o amor benigno, né? Porque perdoa sem nenhum sacrifício. E não precisa estar expandindo para os outros o perdão que está dando. Nos diz Paulo também que o amor não inveja. Invejar é querer o que é do outro. E esse vício de nossas almas é tão velho que no decálogo de Moisés, o 10º mandamento é: não cobiçar o servo do próximo, nem a serva, nem o asno, nem o burro, nem nada. Ou seja, nada que é do outro a gente tem que cobiçar. E é interessante que eu fui descobrir em Mateus, que Mateus coloca que Jesus foi morto por inveja. Ele diz assim: quando o Pilatos começa e diz para Jesus: tu é o rei dos judeus, Jesus diz: tu o dizes. Aí Pilatos começa a discorrer, né, as coisas todas que os sacerdotes fariseus estavam ali, porque foram eles que entregaram Jesus, e Jesus nada responde. Não diz, não se justifica, não se defende, só escuta. Aí Pilatos então pergunta a eles, né, se devem soltar o Barrabás ou o Cristo. E lógico que Pilatos já sabia a resposta, porque eles que haviam entregue para isso. E Mateus termina assim: sabia de fato que eles o tinham entregado por inveja. Está no capítulo 27, versículo 18 do Evangelho. Inveja de quê? Aparentemente Jesus nem casa tinha, né? Mas tinha magnetismo. Jesus tinha poder, um poder que eles se sentiam ameaçados. Jesus foi entregue após ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias lá sob a pedra. Isso assustou eles. E essa inveja é o que levou Jesus à crucificação. Já vencemos a inveja? Nós temos diversos tipos de inveja. Nós temos aquela pessoa que fala com a gente, mas claramente. E às vezes é ingênua de tal forma que ela nem percebe que ela está. Eu queria ser assim como você. Adorei essa roupa, queria ter uma igual. É uma coisa assim clara. Mas tem a inveja dissimulada, que a gente criou um nomezinho para ela. Não, isso é inveja branca, tá? Mas é inveja. Branca, azul, amarela, roxa, não deixa de ser. Mas a pior delas é aquela inveja que não é colocada para fora, que a gente não sabe que tem, porque a pessoa sofre com aquilo, porque fica com aquele, se corroendo por dentro e jogando essas energias pesadas
se a gente não tiver um bocadinho melhorzinho nossos pensamentos, a gente pode até absorver, né? E nos fazer mal. Então, a inveja é um sentimento que a gente tem que tomar cuidado, porque ela abrange tanta coisa. Pessoas têm inveja do poder, outros têm inveja do dinheiro, tem-se inveja até das relações afetivas. Poxa, fulana é tão bem casada, minha vida é tão... Sabe? São sentimentos que batem nos nossos pensamentos e que às vezes a gente nem se apercebe. Até a inveja dos dons que propiciou essa carta de Paulo aos Coríntios, né? Até a inveja dos dons mediúnicos, né? Que as pessoas acham, né? Eu queria ser médium de efeitos físicos, não sabe que o Peixoto padeceu. Os sofrimentos, as energias que ele precisava doar, né? O peso que ele perdia naquele trabalho, como era a alimentação dele, como a casa tinha que ser para que ele pudesse manter o trabalho dele, né? Nem pensava, a gente achava que aquilo acontecia em tudo quanto é casa, né? A casa de espírita, para nós tinha que ter espírito, tinha que ter essas coisas todas, porque era o convívio que a gente tinha. Mas há um grande sacrifício, e a gente, hoje mais amadurecido, percebemos o quanto que a gente acabou contribuindo também com a vigilância de mamãe sobre as nossas palavras, nossos pensamentos, né? Nossas rusgas, estou sendo fina, mas eram brigas mesmo. Como isso tinha que ser gerenciado, administrado, para que a ambiência da casa mantivesse em paz, para que ele pudesse trabalhar. Então é com muita alegria que hoje a gente percebe que de uma forma ou de outra a gente colaborou também com o trabalho dele. Bom, o amor também não se vangloria. Vangloriar, segundo Aurélio, é a presunção infundada. Quando Jesus está lá já na cruz e que o povo começa a gritar: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Olha a provocação. Jesus podia descer da cruz? Podia. Jesus tinha poder para isso. Mas o que ele fez? Ele preferiu aproveitar esses últimos momentos aqui para auxiliar o Dimas. Ele sentia que o Dimas já estava com a sementinha do amor brotando. Então ele prefere cuidar do bom ladrão, né? E abrir uma estrada de mais luz para aquele irmão. Então esse exemplo de Jesus para nós, como Jesus não deixou nenhuma palavra, o que é importante para nós é ver as atitudes, os exemplos que ele deixou marcado para todos nós. Também nos diz Paulo que o amor não se ensoberbece. A soberba é aquele altivez, aquele orgulho excessivo, né? Daquelas pessoas que às vezes chegavam lá no meu trabalho, trabalhavam no NPS, e quando eu mandava que aguardasse para ser atendida, ele dizia: você sabe com quem está falando? É aquele negócio que a gente tem que ouvir muitas vezes, né? Do ser humano achar que, ou por posição econômica, ou por posição social, ou por qualquer outra coisa, ele tem um direito maior do que qualquer outro, alguém. Não é verdade. Nascemos todos nus e vamos desencarnar com o caixão sem gaveta. Não podemos levar nada do que a gente botou aqui. Nem nosso poder, nem nosso dinheiro, nem nossas joias, nada. Tudo fica. Na nossa mala vai sim. O bem ou o mal que praticamos, os bons ou os maus pensamentos que emitimos, os sentimentos que armazenamos dentro de nós, isso nos acompanha. E é com isso que tem que ser a grande preocupação nossa. Mas Jesus, quando o jovem rico o questiona e usa para ele o adjetivo bom, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, o que Jesus responde? Me chamastes de bom? Bom só que é Deus. Então, com aquela grandeza do mestre, ele mostra que ele ainda não era
igual ao nosso Pai Celestial. O amor não se porta inconvenientemente. Isso é ser inoportuno, indiscreto. Quantas vezes a gente entra no meio de uma conversa com uma crítica inoportuna, que às vezes, não que a gente tivesse, às vezes até sem a intenção real, mas a gente deixa uma ferida aberta na alma daquela companheira, que precisava ouvir tudo, menos crítica. Isso chama-se, quando a gente ama alguém, a gente não tem que estar questionando nada, criticando nada. A gente tem que estar aberto a ajudar na hora que for solicitado, na hora que mostrar sempre que a gente está ali de braços abertos para comer, para proteger. Mas há palavras que a gente fala que deixam uma marca que às vezes leva tempo para ser sarada, para ser sanada. Tudo porque nosso julgamento, essa mania que a gente tem que julgar atitude, escolhas e tudo das pessoas todas, querer botar tudo no mesmo padrão meu, com os mesmos valores meus, e a gente vai distribuindo a dor, distribuindo sofrimento pela nossa jornada. O respeito ao outro é que tem que conduzir o comportamento de quem quer ser cristão. Quem quer seguir Jesus tem que realmente procurar aceitar a cada um como ele é. É difícil? É, gente. Mas seguir Jesus não pode ser fácil. Se fosse, já passou mais de 2000 anos, a gente já vai estar muito melhor. Nós ainda vemos muita iniquidade, vemos muitos assassinatos, muitas agressões, muitas situações, inclusive familiares, que nos espantam, que mexem com a nossa sensibilidade, porque a gente ainda não aprendeu. Jesus, quando as pessoas pediam alguma coisa, ele dava aquilo que pedia. Ao cego, ele deu a luz. Ao obsediado, ele deu a liberdade. A Zaqueu, ele deu o ouvido e o silêncio. Não nos parece, dentro do Evangelho, uma palavra que Jesus tivesse dito a Zaqueu dentro da casa de Zaqueu. Mas a presença de Jesus naquele lar, o magnetismo que ele expandia com a sua presença foi tão grande que Mateus começa a confessar, a colocar para fora o que ele sentia. E no final ele diz que Jesus trouxe a salvação naquele lar. Então, é preciso que a gente aguarde e ampare. Aguarde e acolhe. Aguarde e ajude. Procurar cuidar mais da nossa língua. É um músculo danado. A gente, sem querer, está soltando lagartos, em vez de palavras de afeto, palavras de carinho. Às vezes, na nossa casa, uma coisinha deste tamaninho gera uma confusão, que é outro cuidado que a gente tem que ter com o nosso lar. Nosso lar tem que ser refúgio, gente. Para quando a gente chegar exaustos das nossas tarefas, dos movimentos da rua, dos carros, encontrar ali a paz, a tranquilidade. E isso é vibração. Tudo no mundo é vibração. Então, se eu estou vibrando bem aqui, se eu procuro manter a minha paz, eu vou conseguir expandir isso para aquele meu amigo, meu companheiro que chegou na minha casa, mas sinta aquela ambiência e vai devagarzinho, usufruindo daquelas energias benéficas e se reequilibrando. Então, esse cuidado nós precisamos ter com o nosso lar. O amor não busca os próprios interesses. Há uma coisa até que as pessoas ficam assustadas, né, com os vendilhões do templo, daquela atitude agressiva de Jesus
diante daqueles caras que estavam ali em torno do templo vendendo. Jesus ali não estava defendendo o interesse dele, nenhum. Ele ali defendia os interesses de Deus. Porque o templo era sagrado para Jesus. E o templo tem que ser um lugar sagrado para todos nós. Por isso, nós, no templo, precisamos ser o mais harmônicos possível. Não ter melindre quando o companheiro nos esclarece de alguma coisa. A gente para, pensa. O templo, quando é voltado dentro do amor e do respeito uns pelos outros, ele vai produzir muito mais trabalho, muito mais serviço. Então, Jesus disse para os vendilhões: tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa do meu pai no mercado? Ora, Jesus em nenhum momento ele se defendeu, nem quando Pilatos coloca as acusações, ele não revidou, ele se calou. Jesus estava ali defendendo os interesses do Pai, por quê? Porque o templo era o local onde aquelas pessoas vinham em sofrimento procurar o conforto, o alívio. Eram homens, havia uma lei que obrigava a todo judeu, morando onde morasse, se deslocasse 2 vezes por ano, uma vez no mínimo por ano, até Jerusalém, para orar. E isso acontecia no Pentecoste ou na Páscoa. Era o grande movimento que havia na cidade de Jerusalém. Como tem a festa de São Roque aqui, né? Todo mundo se desloca lá, em Jerusalém tinha isso. Só que lá era obrigado. Então, as pessoas iam e estava aquela vende tudo, né? E tem, além de ter as ofertas que se dava no templo, né? Era moeda, a gente lembra o óbolo da viúva, eram aves, a gente lembra Maria, que quando levou Jesus ao templo, soltou uma avezinha simples, que eles não tinham recurso. Enfim, e agora, quem é que controlava esses vendilhões? Eram os sacerdotes, eram os fariseus. E foi com isso que Jesus não se conformou. Do templo virá um mercado, quando o templo era um abrigo para aparar os sofrimentos, as dores daqueles companheiros que já tinham que ir lá. Não tinha ônibus, tá? Nem avião. Tá? Era a pé ou montado no burrinho. Burrinho, os pobres não tinham muito, se tivesse era um. Então, iam um bocado no burrinho, aquele mais lesado, né, com mais dificuldade, eu iria no burrinho por causa do meu joelho. Mas tem aqueles, né, que iam andando, caminhando. E se a gente pegar o mapa da Judéia, a gente vai ver, gente,